Quero trazer um sermão neste momento sobre o tema duas faces da mesma fé. Fides que e fides qua. Quero tomar como base para esse sermão Romanos capítulo 10, versículo 9, quando Paulo escreve, abre aspas, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quero começar dizendo que nós estamos vivendo um tempo em que a maioria das pessoas dizem ter fé. Quase todo mundo diz ter fé. Mas uma coisa interessante é que nem sempre fica claro em que ou em quem essas pessoas creem ou como essa fé, a fé delas, se manifesta. E algo que eu quero trazer aqui é que a tradição cristã nos ajuda a entender isto, distinguindo, diferenciando estas duas dimensões inseparáveis da fé, que é a fides que, o conteúdo da fé, aquilo que cremos, e a fides qua, que é o ato de crer e a confiança viva que nós depositamos em Deus com D maiúsculo, em Adonai, no Eterno. Então, neste momento, eu quero trazer essas duas faces da fé. E eu quero trazer a partir de três vozes que ecoam ao longo da história da igreja. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, Santo Agostinho, o bispo de Hipona, e Tomás de Aquino. Em primeiro lugar, eu quero trazer a perspectiva bíblica, que é a perspectiva paulina. Exatamente o texto que eu usei como base para este sermão, capítulo 10 de Romanos, do 9 e o 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, aqui está, fides que, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aqui está, fides qua, serás salvo. Fecha aspas. É interessante notarmos aqui que Paulo, ele junge as duas dimensões. Paulo une o conteúdo da fé, Jesus é Senhor e Deus o ressuscitou. Paulo une o ato de crer, que é a confiança do coração, e não apenas aquela mera opinião que eu tenho ou que nós temos. Por quê? Porque para Paulo, a fé não é apenas saber, conhecer, ter teorias sobre Deus. Isso muita gente tem, mas para Paulo, a fé é receber com verdade a Jesus Cristo e se entregar a Ele. Gálatas 2:16, ele vai dizer, abre aspas, sabemos que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado, fecha aspas. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 15, versículo 1, 2, 3 e 4, ele vai dizer, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou caso contrário, vocês terão crido em vão. Terceiro versículo. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. Aqui eu quero fazer uma aplicação. Muita gente conhece o credo. A maioria das pessoas conhece o credo apostólico, mas a grande maioria não confia em Cristo Jesus no seu íntimo. Outras pessoas confiam em algo ou em outras coisas ou em deuses sem saber no que estão acreditando. Esses dois grupos estão incompletos, porque é preciso unir verdade e confiança. É preciso unir confiança com a verdade. A perspectiva agostiniana é a perspectiva à luz da graça. Para isso, Santo Agostinho vai dizer-nos, abre aspas, crer é pensar com assentimento, fecha aspas. Do latim, de praedestinatione sanctorum. Santo Agostinho vai dizer, fides que é a verdade revelada por Deus, é a verdade transmitida pela igreja. Isso é a fides que. A fides qua, para Santo Agostinho, é a capacidade que nós temos de aderir a essas verdades, sabendo que elas vêm da graça de Deus e não de nós mesmos. Do latim, de corruptione et gratia. Então, Santo Agostinho acrescenta que a fé verdadeira ela é formada pelo amor. Fides caritate formata, ou seja, não basta conhecer e acreditar, é necessário, é preciso que a fé seja animada pelo amor. Ele vai usar o termo caridade, mas a melhor tradução na Bíblia é o amor. E aqui novamente eu quero fazer outra aplicação.
O problema da maioria das pessoas, de muitos, não é a falta de informação, não é a falta de conhecimento de Deus, mas é a falta de transformação, é a falta de mudança de atitude, a falta da regeneração. Então a fé precisa nascer da graça. Nascendo da graça, ela vai se expressar no amor, no ser, ou do contrário, ela será morta. Para Tomás de Aquino, que ele traz a clareza da razão, a sua perspectiva é que a fides quae, aquilo que é crido, é o id quod creditur, é aquilo que nós cremos. Para Tomás de Aquino, a fides qua é o ato de crermos, é o actus credendi. Então, para Tomás de Aquino, a fé é um dom sobrenatural, é aquele dom que ilumina o intelecto, é aquele dom que ilumina a razão, que ilumina a cognoscibilidade. Para Tomás de Aquino, a fé é um assentimento firme que é baseado na autoridade de Deus que revela, ou que é revelado através da sua palavra. Em terceiro lugar, para Tomás de Aquino, a fé, ela é sempre orientada por Deus como objeto final e não apenas como uma proposição, como uma proposta. Aqui eu quero trazer novamente outra aplicação. A fé não é um salto no escuro, mas a fé é a resposta racional, a resposta confiante à revelação de Deus. É a resposta que nós damos à revelação que Deus nos concede. E nós precisamos cultivar tanto o entendimento quanto a devoção. E para concluir, eu quero dizer que a fé salvadora, ela une o conteúdo verdadeiro e o ato pessoal de confiança. O apóstolo Paulo vai nos mostrar a união bíblica entre aquilo que cremos e como nós cremos. Agostinho vai nos lembrar que a graça é a origem e o amor é a forma da fé. Tomás de Aquino vai nos explicar, dizendo que a fé é assentimento firme à verdade revelada por Deus. Quando Paulo escreve aos Hebreus, e aqui você pode pensar diferente de mim, porque eu creio que Paulo escreveu Hebreus, Paulo, no capítulo 12, versículo 2, vai nos apontar Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Paulo vai dizer que nele, em Jesus, encontramos tanto o objeto da nossa fé, a fides quae, quanto a fonte da nossa capacidade de crer, que é a fides qua. E agora eu quero fazer um apelo pastoral. Para quê? Para que hoje Deus possa nos chamar a examinar, chamar a mim e a você, a que examinemos a nós mesmos, se cremos na verdade certa, o Evangelho de Cristo, se confiamos pessoalmente nele, entregando a nossa vida inteira à sua graça. Que não sejamos encontrados com fé. Isso para quê? Para que nós não sejamos encontrados com uma fé vazia, desprovida de conteúdo. Nem tampouco sejamos encontrados com uma doutrina vazia de vida, mas que nós possamos ser encontrados com uma fé viva, com uma fé bíblica e principalmente com uma fé transformadora. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar essa sua palavra em nossos corações. Amém.